Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para trazer-vos mais um pedacinho do maná dos céus. O meu abraço hoje vai para a pastora Silvia, que está morando na Alemanha, uma serva de Deus. Ela faz também parte do grupo do WhatsApp. Ela sempre tem nos enviado uma palavra de conforto. Tenho acompanhado essa serva de Deus desde 2014. Pastora Silvia, sinta-se abraçado pelo presbítero Gregório. Que Deus abençoe a todos. Aos nossos irmãos que estão na África, que fazem parte do grupo da Igreja Semente da Fé, ao bispo Azevedo e a sua família, que Deus abençoe abundantemente, que a paz de Cristo toque os vossos corações. Hoje, o pedacinho do maná dos céus, eu quero falar sobre humildade. Certa feita o Senhor Jesus disse assim em Mateus 5, versículo 3, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus é contra os soberbos, mas é bondoso com os humildes. Então, a Escritura, ela afirma categoricamente que Deus é contra aqueles que são orgulhosos. Mas Ele é bom com aqueles que são humildes. A grande interrogação: mas o que é ser humilde? O que é que nos torna humilde? De acordo com o apóstolo Paulo, humildade é considerar os outros superior a si mesmo. Filipenses 2, versículo 3. Então, amados, quando você considera outro superior a si mesmo, você está demonstrando respeito. E pessoas que são humildes, eles são conservados por Deus. No Antigo Testamento, no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 12, está escrito: mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor. Em algumas traduções está escrito no nome de Jeová. Em outras traduções está escrito em o nome de Yahvé. Existe muita discussão acerca do nome de Deus. Eu gosto de chamar ele de eterno e soberano Pai. O Deus que você serve, você pode chamar ele de Pai, de Senhor, de Jeová, de Yahvé, de Elohim. Não importa o nome, mas você tem que servir ele com fidelidade, com humildade. Então, humildade é considerar outro superior a si mesmo. Considerar aquele Deus que está servindo sendo um Deus grande. Então, quando consideramos a Deus como sendo o nosso Pai, nós estamos nos submetendo à sua vontade. A palavra de Deus no livro de Jó afirma que quando o inimigo muitas vezes se levantar contra as pessoas para abateres, dizendo que vai se exaltar sobre essas pessoas, Jó diz que Deus vai salvar aos humildes. Jó 22, verso 29. Então é Deus que toma a causa para salvar aqueles que são humildes.
Você pode me perguntar, presbítero, ser humilde traz felicidade? A minha resposta é sim. A humildade, ele traz felicidade. Primeiro, porque Deus é bom e ele dá graça aos humildes. Segundo, quando somos certo o tempo todo, então Deus nos abençoa. Terceiro, por meio da humildade, temos a oportunidade de aprendermos coisa nova. Quarto, o relacionamento se torna melhor, porque se abre as portas para o diálogo. Quinto, torna-se as pessoas sábias, porque conseguimos ouvir o próximo. E por último, aprendemos a depender de Deus, a reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Assim, iremos descansar, porque sabemos que Ele cuida de nós. Então, amados, vale apenas buscarmos a humildade. Porque a palavra de Deus nos afirma que, mesmo Deus sendo um Deus grande, sendo um Deus excelso, Ele atenta para os humildes. Mas a palavra de Deus também afirma que, ao soberbo, Deus conhece-o de longe. Deus não quer aproximação daqueles que são soberbos. Então Deus o conhece, mas de longe. Agora, aos humildes, Ele protege. Salmo 138, versículo 6. Inclusive, Ele exalta aos humildes. O Senhor eleva os humildes, mas Ele humilha os perversos até ao pó da terra. Salmo 147, versículo 6. Você pode me interrogar, mas presbítero, eu quero ser humilde, e como eu posso me tornar humilde? Porque analisando o meu coração, eu percebo que em meu coração existe soberba. E como eu posso me tornar humilde? Muito bem, amados. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma receita para nos tornarmos humildes. Livro de Mateus, capítulo 11, verso 29, ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, meu irmão, minha irmã, se nesse mundo que você está vivendo, você tem colhido tanto sofrimento, você tem colhido tantas lutas, problemas sobre problemas, angústia sobre angústia. Esse jugo não é seu. Se você tem carregado um fardo tão pesado, esse fardo também não é seu. Você deve tomar sobre si o jugo do Senhor Jesus e aprender com Ele. Ele diz que Ele é manso, Ele é humilde de coração. Então nós acharemos descanso para a nossa alma. Aprender com Ele é ouvir a sua palavra, é meditar em sua palavra. Amados, todos nós temos sonhos de uma vida melhor. Todos nós queremos revestir-nos inclusive de prosperidade. Não é pecado você ter prosperidade. Não é pecado você ter riqueza material. O pecado é a soberba. O pecado é você humilhar outras pessoas devido à sua posição social. Nós somos propícios, muitas vezes, a termos medo de pessoas soberbas. Eu não vou falar com ele porque ele é muito soberbo.
Presbítero, existe líderes religiosos que são soberbos? Sim, existe. Existem líderes que se acham semideuses. No mundo em que vivemos, amado, nós encontraremos toda espécie de pessoas. Pessoas que são cheias de humildade. Pessoas que são ricas, mas têm humildade. Pessoas que são pobres, mas têm muita soberba em seu coração. Algumas pessoas dizem, minha casa é tão humilde. Aí você chega na casa dele, é cheio de sujeira. Sujeira não é símbolo de humildade. Você chega na casa dele, a casa está caindo aos pedaços. É falta de a pessoa se organizar, de colocar em prática a palavra de Deus. Você pode viver neste mundo e colher o melhor da terra, mesmo sendo pobre. Pobreza não é símbolo de humildade. Pobreza, muitas vezes, é falta de organização. Aí você me interroga, presbítero, então você é rico? Não, eu não sou rico, eu sou porteiro. Mas eu vivo bem. Graças ao meu bom Deus, nunca me faltou nada. Então, o que é soberba? A soberba, existe pessoas que têm muita riqueza, mas não colocam seu coração na riqueza. São pessoas que você conversa com ele lhe dá atenção, são humildes de coração. E existem pobres que são orgulhosos, cheios de soberba, tem aquela falsa aparência de humildade. E o Senhor Jesus diz que nós devemos tomar o jugo dele. O Senhor Jesus diz que nós temos que se tornar semelhante a uma criança. Ele diz, portanto, quem se tornar humilde como uma criança, esse é maior no reino dos céus. Mateus 18, verso 4. Então temos que aprender, amados. O Senhor nosso Deus, se agrada de nos abençoar. Ele almeja nos abençoar. Precisamos, amados, nos colocar na presença de Deus, nos revestir da graça de Deus. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus viu a multidão, ele subiu ao monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-lo. A primeira mensagem de Jesus foi dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, qual teria sido a reação dessas pessoas? Enquanto ouviram as palavras iniciais do sermão de Jesus. Alguma versão diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque Jesus está falando de felicidade plena. Felicidade seria um bom assunto para iniciarmos qualquer tipo de discurso. Quanto mais um sermão proferido pelo próprio Messias. O ser humano vive em busca constante da felicidade. Talvez, amados, as variações se deem quanto ao que se faz as pessoas felizes. E foi exatamente nesse ponto que Jesus tocou. O tipo de pessoa a quem ele se refere como sendo muito felizes. Aparentemente são justamente as mais infelizes no conceito secular, no conceito deste mundo. Então o Senhor apresenta um novo conceito de felicidade, somente experimentada pelos cidadãos do reino dos céus. Então, precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Quem é que tem
ouvido falar de Jesus de Nazaré e sabendo um pouco acerca do que ele ensinou, não está familiarizado com a bem-aventurança que dá o início ao Sermão da Montanha. A simplicidade da palavra, a profundidade da ideia deste sermão, ele tem atraído cada nova geração de cristão, além de muitas outras pessoas. Quanto mais, amados, ouvimos a palavra de Deus, quanto mais paramos para ouvir o sermão do Senhor Jesus, o nosso coração fica impactado, mas fica a vontade de ouvirmos. Jesus fala sobre a riqueza do seu reino. Os sermões de Jesus são uma riqueza não imensurável, não podemos sondar a sua profundeza. As bem-aventuranças descrevem o caráter, o equilíbrio do povo cristão. Não existe cristão que não seja feliz. Aí você me interroga, mas presbítero, eu sou católico. Não importa, você é cristão. Cristão não é somente aqueles que congregam numa igreja de crente. Cristãos são aqueles que se tornaram servo de Cristo. Eu conheço muitas pessoas que seguem outras religiões que não são a minha, mas que são revestidos da presença do Espírito de Deus. A minha verdade não é absoluta, irmão. A única verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é um manual de todos aqueles que querem fazer parte do reino dos céus. Eu posso ter uma congregação onde eu congrego, mas eu não posso desprezar as outras religiões que servem a Cristo. Eu tenho que me tornar manso, humilde de coração, para que possa alcançar o revestimento e a glória de Deus. Como ser manso e humilde de coração? É me colocando na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nos ama e Ele quer o nosso bem. Pessoas mansas são pessoas calmas, são pessoas ponderadas, são pessoas tranquilas. E é muito bom conviver com uma pessoa mansa, porque ela é humilde. O Senhor falou com Elias usando uma voz mansa e delicada. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 até o versículo 12. Então nós precisamos aprender com o Senhor, a seguir os passos do Senhor. Amados diletos irmãos, eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica com esta palavra de hoje. Amém?